Meu nome é Helena e às 22h37 de uma terça-feira comum, eu anotei o número do quarto em que meu marido entrou com a ex-namorada, em letras frias na tela do meu celular 207. 10 minutos depois, liguei para duas pessoas, o pai dele e o marido dela. Eu não tremi, não chorei. Apenas respirei como quem enfim parou de se enganar. Se você me visse no espelho naquela noite, veria uma mulher de 48 anos, professora de literatura, que aprendeu a falar baixo para ser ouvida. Há 22 anos, eu era casada com Renato, engenheiro competente, homem de bons modos, na mesa e de maus hábitos no silêncio. Temos um filho Pedro, 21, morando em São Paulo, estudando a mesma engenharia do pai. A vida correu prestações pagas, férias em família, fotos em porta-retratos que já não reconheço. O que acabou não foi de repente, foi a conta de uma soma de pequenas desistências. A frase decisiva veio meses antes, numa quinta de chuva. Eu temperava a salada, ele rolava a timeline do telefone. Sem levantar os olhos, soltou: "Você não é mais interessante." Senti a frase bater no azulejo branco da cozinha e voltar para mim como um objeto sem dono. Não perguntei o que ele queria dizer, não pedi explicação. Fiz o que mulheres como eu costumam fazer quando o chão abre, guardei a pedra no bolso e segui. Luciana eu já conhecia de nome, a ex da faculdade, a lenda de juventude que virou história bem contada nos almoços de família. Quando o nome dela apareceu em notificações apagadas pela metade, eu reconheci o coração vermelho que ele esqueceu de tirar da agenda. Não procurei briga. Continuei a dar minhas aulas, a corrigir redações, a pegar ônibus de manhã cedo, a comprar pão de queijo na esquina. Nada mais brasileiro que fingir normalidade para que o resto do dia funcione. Naquela terça fui visitar uma colega que operou o joelho. Saí do hospital, peguei o carro e cortei pelo centro, para fugir do trânsito da Cristiano Machado. Parei no semáforo da Rua Timbiras e vi o sedã prateado do Renato encostar em frente a um hotel discreto. Ele desceu primeiro, camisa clara, perfume forte. Atrás dele, uma mulher de vestido preto que não precisava se esconder para ser reconhecida. A mão dele tocou as costas dela com a confiança de quem conhece o caminho. Eu desliguei o rádio. O mundo ficou mudo por um instante. Encostei o carro, deixei o pisca-alerta ligado. Respirei 2 vezes e apenas observei. Não era ciúme. Era um tipo de lucidez que parece febre baixa. Eles passaram pela recepção, pegaram a chave e riram com o recepcionista. Eu acompanhei à distância. Quando entraram no elevador, pedi ao atendente um copo d'água. A mão não tremeu ao segurar. O visor digital do elevador marcou 2. Minutos depois, vi um funcionário atravessar o corredor com um enxoval novo e ouvi, sem querer, o número do quarto. Eu digitei no bloco de notas 207. Foi então que decidi ligar. Primeiro para seu Álvaro, pai do Renato. Ele atendeu com a voz áspera de quem já estava em pijama. "Preciso que o senhor venha ao Hotel Bela Vista. É importante. Traga só o senhor." Não dei detalhes. Ele perguntou se havia acontecido alguma coisa com o filho. Respondi: "Aconteceu com todos nós." Em seguida, procurei o contato do marido de Luciana. Eu o tinha porque, no aniversário da empresa, vi o nome em uma chamada perdida. Liguei. Falei baixo. "Se o senhor puder vir ao mesmo hotel ao 2º andar, vai entender sem que eu diga." Do outro lado, silêncio de faca afiada. "Estou a caminho", ele disse. Esperei no carro, vidro entreaberto, vento morno de Belo Horizonte, entrando com cheiro de asfalto úmido. Uma senhora passou com um cachorro. Um motoboy largou uma entrega na calçada. A vida seguiu, como se nada, absolutamente nada, estivesse acontecendo. Eram 21h49 quando o carro do seu Álvaro parou na frente do hotel. Ele desceu devagar, camisa por dentro da calça. Sinto um furo apertado demais, dignidade, onde a idade falha. Me viu, não perguntou nada. Eu só apontei para a recepção. O marido de Luciana chegou logo depois, de terno escuro e rosto de quem perdeu o que não sabia que era seu. Entramos os 3. O recepcionista nos olhou com a curiosidade dos que conhecem segredos, mas não pagam o preço deles.
Não fiz cena. Pedi com educação que aprendi com minha mãe que chamassem a gerência por um assunto de família. Subimos sem alarde. O corredor do segundo andar tinha carpete macio e iluminação amarela. O número 207 brilhava como se soubesse. A gerente bateu. 1, 2, 3 vezes. O barulho de passos veio abafado. A porta abriu o suficiente para que um rosto confuso, o do Renato, aparecesse. Ele me viu o pai. Viu o marido de Luciana. 3 espelhos torcidos. Ninguém gritou. Ele tentou falar, não é o que parece, mas a frase morreu na garganta quando Luciana, enrolada num lençol, surgiu por trás com a pressa dos flagrantes. Foi o marido dela quem quebrou primeiro a aliança, tirada do dedo, pousada no aparador do corredor. Guarda para você, disse, e não explicou para quem. Seu Álvaro não levantou a mão nem a voz, apenas olhou o filho como quem entende tarde demais a educação que não deu. Você não herdou de mim nada além do sobrenome, murmurou sem teatralidade. Era pior que grito. Renato segurou a maçaneta como quem se apoia num móvel durante uma tontura. Eu não entrei, eu não toquei em ninguém, eu não perguntei nada. Virei as costas e caminhei até o elevador. Quando as portas se fecharam, a única coisa que senti foi ar. Lá embaixo, dispensei explicações ao recepcionista. Saí para a rua com meu corpo inteiro. O relógio do celular marcava 23h12. Liguei o carro e, por instinto, fui até a Lagoa da Pampulha. Parei na beira, deixei os faróis apagados, ouvi água batendo nas pedras. Eu não tinha um plano. Eu tinha pela primeira vez em muitos anos um começo. Peguei o anel de casamento, segurei entre os dedos e não joguei. Não por apego, por respeito à minha própria história. Coloquei-o dentro do porta-luvas, como quem guarda um documento vencido. Cheguei em casa pouco depois da meia-noite. A cozinha cheirava a nada, a sala a ninguém. Tirei os sapatos, fui até o quarto, desliguei o celular. No espelho do armário, vi uma mulher sem lágrimas. Não havia vitória naquela imagem, só uma quietude de reconstrução. Tomei um banho rápido, vesti uma camisola de algodão, deitei de lado o lado de sempre, mas outra pessoa. Adormeci sem pedir licença ao passado. A manhã chegou e com ela o hábito. Preparei café preto, passei manteiga no pão, abri a janela da área de serviço para ouvir a rua. O mundo não muda quando a gente muda, ele só fica diferente por dentro. Pedro ligou às 8h30. Falou das provas do estágio de uma vaga num laboratório. Tá tudo bem por aí, mãe? Tá sim, meu filho. A mentira mais amorosa do meu repertório. Às 9, Renato não tinha voltado. Às 9h10, a chave girou. Ele entrou como quem tenta caber onde já não cabe. Colocou a pasta no aparador, me deu um beijo rápido na testa, pediu café. Eu servi sem perguntar. Ele disse que tinha tido uma noite difícil no escritório. Eu balancei a cabeça. Hoje tem almoço na casa do meu pai, ele informou como quem oferece normalidade. A gente vai, respondi não por ele, mas por mim. Eu queria olhar nos olhos de seu Álvaro, a luz do dia. Antes de sair, passei pelo quarto e vi o anel no porta-luvas da memória. Deixei onde estava. Vesti um vestido azul, prendi o cabelo, peguei a bolsa. No espelho do corredor não procurei beleza, procurei firmeza. Descemos. No carro ele ligou o rádio, mas a notícia não me tocou. Eu contava os semáforos como quem conta respirações. Se você está me ouvindo agora, saiba a vingança de algumas mulheres não é o escândalo, é a presença. Eu estive lá, vi, chamei quem precisava ver e depois fui embora. Não para que o mundo me aplaudisse, mas para que a minha vida voltasse a caber no meu corpo. O resto, a verdade faria sozinha. Nós viramos na última esquina antes da casa do seu Álvaro, e eu senti que o domingo teria o peso dos domingos que definem famílias. Apertei a alça da bolsa, pensei no Pedro, e decidi que a partir de agora eu só diria o necessário. O que eu tinha para mostrar já tinha sido mostrado no corredor de um hotel barato, com um número fácil de decorar 207. E se existe um momento em que a gente entende quem é para mim, foi naquela porta entreaberta, com 3 testemunhas e nenhuma desculpa possível.
Foi assim que cheguei ao almoço de família com o coração limpo como barriga depois de febre. Eu ainda não sabia, mas naquele dia eu aprenderia a arte mais adulta da minha vida, a de permanecer de pé, sem provar nada para ninguém. O cheiro de feijão com alho me recebeu antes mesmo de atravessar o portão. A casa do seu Álvaro sempre teve esse aroma de domingo, mistura de panela no fogo, toalha antiga e lembranças de família. Mas naquele dia havia algo a mais, o peso invisível do que todos fingiam não saber. Márcia apareceu primeiro, avental amarrado na cintura, sorriso tenso. Que bom que vieram. Disse sem olhar muito. Cumprimentei-a com um aceno e entrei. Renato vinha atrás de mim em silêncio, as mãos nos bolsos, como um menino levado que não quer admitir culpa. Seu Álvaro estava sentado na poltrona da sala, jornal aberto, mas o olhar longe. Quando me viu, levantou-se devagar. Helena, disse. Foi o tipo de saudação que pesa mais que um abraço. Apertei-lhe as mãos. Ele segurou firme como se dissesse sem palavras. Eu vi tudo. Renato tentou quebrar o silêncio. Pai, cheguei. Mas o velho não respondeu. Apenas dobrou o jornal com calma e o colocou sobre o braço da poltrona. O almoço está pronto, disse Márcia, tentando salvar o clima. Sentamos à mesa. A comida parecia a mesma de sempre, mas o gosto era outro. O feijão estava salgado, o arroz passado e o silêncio, esse sim, temperado demais. Márcia falava de receitas do preço do tomate, do calor que não dava trégua. Renato respondia com frases curtas. Eu apenas comia, mastigando devagar, sentindo o relógio da parede contar cada segundo de desconforto. Até que seu Álvaro limpou a boca com o guardanapo e olhou diretamente para o filho. Sabe o que me dói? Renato perguntou. Renato fingiu não entender. O que, pai, ver que te dei tudo, e mesmo assim você escolheu ser pequeno? A frase caiu na mesa como um prato quebrado. Márcia parou de mexer o copo. Renato se ajeitou na cadeira. Pai, não é o que o senhor está pensando. Então me explica, disse o velho. Porque eu vi, eu estava lá. O ar da sala mudou. Renato empalideceu. Eu continuei comendo. O garfo tremia um pouco, mas não por nervosismo, era só o corpo lembrando que ainda estava vivo. Seu Álvaro se levantou, caminhou até a janela. Eu me pergunto em que momento criei um homem que trata o próprio nome como se fosse descartável. Renato tentou reagir. Pai, por favor, cala a boca, interrompeu sem gritar. Foi o cala-a-boca mais educado e mais cruel que já ouvi. Márcia se levantou para tirar os pratos, querendo escapar. Eu a ajudei por reflexo. Na cozinha, ela sussurrou. Eu sinto muito, Helena. Não sinta, respondi. Ele fez sozinho. Quando voltamos à mesa, Renato já estava de pé, encostado no aparador. Eu não vou aceitar sermão dentro da casa do meu pai, disse. Seu Álvaro virou-se devagar. Então aceite o silêncio, que é o que sobra quando um homem perde o direito à palavra. Ninguém respondeu. Os sons da rua pareciam mais altos, o latido de um cachorro, o barulho de um carro passando uma risada distante. Tudo do lado de fora seguia igual, mas dentro daquela casa algo tinha desmoronado de vez. Terminei de beber meu suco e levantei. Obrigada pelo almoço, Márcia, falei. Estava ótimo. Ela assentiu, os olhos marejados. Na saída, seu Álvaro me acompanhou até o portão. Andamos em silêncio por alguns segundos, até que ele parou e disse: Obrigado por não ter feito escândalo. Olhei para ele. Escândalo não muda nada, seu Álvaro. A verdade já fez o serviço. Ele respirou fundo. Você sempre foi mais filha do que nora. Sorri de leve. O senhor sempre foi mais pai do que sogro. Ficamos um instante assim, apenas nos olhando, e eu entendi que aquele homem, de algum modo, também se sentia traído não por mim, mas pelo sangue. Voltei para o carro. Renato já estava no banco do motorista, o rosto duro, o maxilar travado. Dirigiu sem dizer nada, nem eu. Apenas o barulho dos pneus no asfalto e o rádio tocando uma música qualquer sobre amores perdidos. Em casa, ele tirou o paletó, jogou no sofá e foi direto para o quarto. Fiquei na cozinha, tirei os brincos, lavei a louça que não era minha. Cada prato limpo parecia um pensamento posto em ordem.
Quando terminei, ele apareceu na porta cansado. A gente precisa conversar, disse. Não, Renato, a gente precisava. Agora não mais. Ele sentou-se na cadeira, as mãos no rosto. Eu estraguei tudo, eu sei. Você não estragou, respondi. Só mostrou o que já estava quebrado. Silêncio. O tipo de silêncio que encerra capítulos. Ele levantou-se, pegou o paletó e foi até o quarto. Eu o segui devagar. Vi quando ele abriu o guarda-roupa, pegou uma mala. Vai para onde perguntei. Não sei, disse. Só não posso ficar aqui. Balancei a cabeça. Então vai. Ele hesitou na porta. Você me odeia, não. Então por que está tão calma? Porque finalmente acabou. A porta se fechou atrás dele. Não chorei. Fui até a janela. A cidade estava azul e quente como sempre. Peguei uma xícara de café e sentei. O vento entrou pela cortina, trouxe o cheiro do feijão da casa do seu Álvaro. Pensei o domingo acabou, e com ele o resto do que eu era. Na segunda-feira, a cidade acordou do mesmo jeito, buzinas apressadas, pão ainda quente na padaria, gente correndo para pegar o ônibus das 7. O mundo não muda a paisagem por causa da nossa dor, só muda a forma como a gente enxerga. Eu caminhei até o ponto com uma calma nova, carregando minha bolsa de sempre, os livros de sempre, mas outra mulher por dentro. No grupo de professores, o assunto do dia era a reunião pedagógica. Falaram de calendário de reposição de aula de festa junina atrasada. Ninguém sabia de nada sobre minha vida ainda. Dei minhas aulas, corrigi uma redação que falava sobre responsabilidade. Sorri para 2 alunas que me lembraram de mim aos 17. Quase no fim do turno, o celular vibrou com uma mensagem da Márcia. Me desculpa por ontem. Ele saiu daqui bravo. O pai está quieto. Respondi só com um obrigada. Não havia mais frase que coubesse entre nós. Voltei para casa a pé. O sol de Belo Horizonte bateu de lado nas calçadas e senti um gosto de poeira boa na boca, como se o dia tivesse sido honesto comigo. Em cima da mesa, a mala do Renato não estava. O aparador parecia maior sem as chaves dele. Abri a janela, deixei o ar entrar com barulho de gente conversando na rua. Fiz café. Sentei. E foi ali, entre um gole e outro, que o primeiro rumor chegou. Uma colega me mandou por engano um áudio de outra pessoa falando: "Você viu?" Dizem que ele foi visto num hotel no centro com uma mulher. Eu ouvi uma vez, deletei. Não mandei de volta, não tentei consertar a versão dos outros. A verdade, quando resolve trabalhar, não pede carona. À noite, Pedro ligou por vídeo. O rosto dele apareceu cansado, com olheiras que eu reconheci. A genética foi generosa em algumas coisas e cruel em outras. Mãe, você está bem mesmo. Estou filho. Pai me mandou mensagem hoje cedo. Disse que ia viajar a trabalho. Eu respirei antes de responder. Ele está resolvendo coisas. Pedro ficou calado uns segundos. Se precisar, eu vou. Sorri. Não precisa. Continua estudando. Quando a gente termina uma parte da vida, é bom ficar no lugar e deixar o pó baixar. Ele assentiu sem entender direito e me contou de um projeto da faculdade. Eu ouvi e aquele assunto simples me salvou do resto do dia. Terça de manhã o telefone tocou cedo demais. Era um ex-colega do Renato. Fala desembestada, tentativa de delicadeza, que não sabe onde pôr as mãos. Helena, você está sabendo que teve corte lá na empresa. Dizem que um contrato grande caiu. Estão dizendo que os investidores não gostaram de uns comentários que circularam. A palavra circularam ficou rodando na minha cabeça, como ventilador velho. Agradeci. Desliguei. Senti uma pontada de pena não por ele, mas pela versão que ele construiu de si mesmo. As ruínas doem mais em quem mora nelas. No fim da tarde, outra mensagem da Márcia. O pai está triste. Não quer ver o Renato. Eu respirei fundo. Eu sabia que a vergonha tinha endereço e sobrenome. Seu Álvaro sempre defendeu a ideia de nome limpo, como quem defende a casa da infância. Ver o próprio filho rasgar isso em público é uma morte que não tem velório.
As notícias vinham em pedaços, um print de conversas, uma foto ruim de corredor, um boato no grupo do bairro. Alguém disse que o marido da Luciana saiu de casa levando só a roupa do corpo. Outra pessoa jurou que viu o Renato discutindo com um diretor no estacionamento da empresa. O Brasil tem doutorado em fofoca. Eu tinha só um diploma de silêncio. Segurei o meu como quem segura um documento válido. Quarta-feira, depois da última aula, passei no mercado. Escolhi frutas, pão, carne moída. Fiz questão de comprar flores não por romantismo, mas para lembrar a mim mesma que a casa ainda era um lugar bonito para eu morar. Quando cheguei, encontrei um envelope debaixo da porta. Dentro, uma carta curta, letra do seu Álvaro. Helena, perdoa a minha covardia de pai. Eu vi. Eu me envergonhei. Obrigado por não me humilhar junto. Sentei na beira do sofá e reli 3 vezes. A dignidade de um homem velho pesa de um jeito que a gente precisa tratar com luvas. Peguei uma folha e respondi ali mesmo à caneta. O senhor não tem culpa do que eu não devo carregar. Cuide do seu coração. O meu está aprendendo a bater no compasso certo. Quinta. Renato me ligou, de número desconhecido. Atendi. A voz dele estava áspera, mas baixa. Posso passar aí, para quê? Para conversar. Sobre o que ainda não foi dito. Silêncio. Eu perdi o contrato da Andrade. Sinto muito. Você contou para alguém? Não. Então quem? Quem tem medo de espelho acha que a culpa é do vidro. Ele respirou pesado. Eu errei. Eu sei. E você... Eu sigo. Tá. E desligou. Não odiei a voz dele. Isso me espantou. O ódio consome demais e eu já tive tempo suficiente de consumo obrigatório nessa vida. Preferi economizar. Na sexta, a diretora me chamou na sala dela. Sentou, ofereceu água, fez rodeios. No fim, disse o que precisava dizer. Helena, se você quiser tirar alguns dias, pode. O pessoal comenta sem maldade, mas comenta. Agradeci e disse que ficaria. Eu não ia abandonar a parte da minha vida que continuava de pé. Meus alunos precisavam de assunto, não de escândalo. À noite, enquanto lavava a louça, o interfone tocou. Desci. Renato estava lá embaixo com a mesma mala de domingo, a mesma roupa de quem esqueceria qualquer coisa em qualquer lugar. Você pode abrir? Perguntou olhando para a câmera. Não. Eu só quero te dar isso. Deixa na portaria. Ele levantou o objeto em direção ao vidro, uma caixinha com meus brincos de pérola, presentes da minha mãe, que eu nem tinha notado que faltavam. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Deixa assim. Obrigada. Helena. Boa noite, Renato. Subi. Peguei a caixinha mais tarde. Coloquei os brincos na minha mão, um em cada palma, como se pesassem a mesma medida de passado e permanência. Guardei. Fechei a gaveta com a delicadeza que eu gostaria de ter usado em tantas coisas antes. Sábado de manhã, a Márcia me ligou chorando. Você viu a nota? Que nota! A empresa soltou um comunicado. Não citou nomes, mas todo mundo sabe. A foto circulou nos grupos. Que foto? Uma do corredor, de lado, de longe, mas dá para reconhecer. O pai tá péssimo. Respirei. Olhei para a janela aberta. O céu estava do tipo sem notícia. Eu passo aí mais tarde. Passa por favor, ele só fala em você. Levei um bolo simples e fui. Seu Álvaro me recebeu no portão com os olhos fundos. Sentamos na varanda, o rádio baixo, tocando um forró antigo, a memória dele se ajeitando nos cantos. Eu peço desculpas por ter te posto nessa situação, disse. O senhor não me pôs. A vida pôs. Eu devia ter visto antes. Ninguém vê o que não quer ser visto. Ele assentiu. Ficamos quietos um tempo. Eu cortei o que eu podia cortar, falou por fim. Não por vingança, mas porque eu não quero que a casa da sua história continue vazando por causa da minha. Eu entendi. A herança que ele protegia não era dinheiro, era nome. Antes de ir embora, ele me deu um envelope pardo. Guarda. Não é para agora. É só para quando você sentir que a vida mudou de endereço. Eu não abri. Guardei na bolsa. Domingo à tarde, Pedro apareceu de surpresa. Trouxe pão de queijo e abraço de filho. Sentamos no chão da sala, comendo sem prato, rindo de um vídeo bobo. Depois ele ficou sério.
Mãe, eu vi a foto. Eu imaginei. Eu ia bater nele. Não precisa. Por quê? Porque não é sobre ele apanhar. É sobre a gente não apanhar mais. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali grande demais para ser criança, pequeno demais para caber nesse tipo de dor. Eu passei a mão no cabelo dele e agradeci por ter ao menos um lugar onde a vida ainda é simples. Na segunda seguinte, a página de notícias do bairro publicou uma nota sobre um possível escândalo envolvendo... Fiquei 5 minutos decidindo se lia ou não. Não li. Fui dar aula. No caminho peguei um atalho por uma rua que raramente uso. Na parede de um prédio alguém pintou "O que você faz volta?". Sorri. Não por acreditar no karma automático, mas por reconhecer uma espécie de justiça que acontece quando a gente tira a mão do fogo. Nos dias que vieram, o barulho foi diminuindo. Como toda onda de fofoca veio alto, espumou, bateu e recolheu. Renato sumiu do bairro. Dizem que foi para a casa de um primo em Contagem. Dizem que tentou emprego em outra construtora. Dizem que ligou para a Luciana e ela não atendeu. Dizem muita coisa. Eu, que antes queria saber tudo, aprendi a viver melhor sabendo menos. Numa noite sem vento, recebi uma mensagem curta do número da Luciana Desculpa. Fiquei olhando aquele verbo no imperativo do arrependimento. Respondi, cuide-se. E nada mais. Não por superioridade, por economia afetiva. A gente precisa guardar palavras para quando elas fazem diferença. As ruínas se estabelecem devagar. Primeiro alguns pedaços caem, depois a poeira baixa. Por fim você percebe que tem claridade onde antes havia parede. Eu comecei a ocupar essa claridade. Arrumei a estante, dei livros repetidos, doei uma colcha que nunca foi minha, mudei a cama de lugar. Pequenas reformas, as únicas que eu podia pagar sem parcelar a alma. Uma tarde, abri o envelope pardo que seu Álvaro me deu. Dentro havia uma carta manuscrita e uma cópia de um documento. A carta dizia: se um dia você precisar esta casa de praia simples, mas nossa, tem lugar para você. Não digo para fugir, digo para ficar de pé em outro chão. O documento trazia um adendo de testamento com reconhecimento de firma. Eu fechei os olhos e respirei. A vida às vezes devolve de formas que a gente não sabe pedir. Voltei para a janela. O céu tinha ficado lilás. A cidade soltava cheiros de jantar. Peguei a xícara, aqueci o café e brindei sozinha. Não ao sofrimento do Renato, não à queda de ninguém. Brindei ao ar que voltava a caber nos pulmões, à casa que voltava a ser lugar, à palavra que voltava a ser minha. As ruínas, aprendi, não são o fim, são o começo que não se apressa. As semanas seguintes foram estranhas. A cidade seguiu com sua pressa de sempre, mas dentro de casa o tempo parecia andar descalço. O barulho do escândalo foi se apagando aos poucos como chuva que vira lembrança. Ainda assim, restava um tipo de eco, um sussurro vindo de lugares que eu não via mais. Comecei a acordar cedo demais. Fazia café antes do sol abrir as janelas, deixava o ar entrar. O silêncio me visitava como um amigo antigo. Às vezes eu falava sozinha não por solidão, mas para ouvir a voz de alguém que eu reconhecia a minha. Pedro ligava todos os dias. "Tá tudo bem, mãe?", perguntava. "Tá sim, meu filho. Falaram do pai na internet?". "Eu sei. Ele te ligou?". "Não. E você ligou? Pra quê?". Ele ficava quieto, respirava fundo e mudava de assunto. Falávamos de futebol, de aula, de política. Coisas leves para quem carrega pesos que não quer pesar no outro. Na escola, a rotina me salvava. Meus alunos, com suas histórias de amores adolescentes e poemas tortos, me lembravam que o mundo não para nas tragédias pessoais. Dava aula de literatura como quem devolve sentido às palavras. Falávamos de Drummond, Clarice, Adélia Prado. Quando li o verso "Não quero faca nem queijo, quero a fome", entendi que às vezes a vontade de seguir é o que basta para continuar viva. Um dia uma colega me chamou no corredor. "Helena, ouvi dizer que o Renato hesitou, que ele está tentando processar a empresa". Dei de ombros. Que ele processe. É o único jeito de ele lidar com a própria derrota, arrumar culpados. Ela sorriu sem graça.
Você é forte. Não sou. Só cansei de ser fraca. À noite decidi escrever um e-mail para o Pedro. Não para contar nada novo, mas para registrar o que não se diz em voz alta. Filho, a vida é mais sobre o que a gente aprende a perder do que sobre o que consegue guardar. Te amo. Enviei e dormi melhor. 2 dias depois, uma carta chegou. Letra masculina antiga. Era do seu Álvaro. Helena, passei uns dias pensando no que aconteceu. A vergonha envelhece a gente rápido, mas às vezes ela também ensina. Se precisar de mim, a casa está aberta. Li e sorri. Pensei em como a vida arruma formas estranhas de dar colo. Sábado resolvi visitar o bairro antigo onde cresci. As ruas pareciam menores, as casas mais pálidas. Encontrei Dona Cida, minha vizinha de infância. Menina, quanto tempo, disse ela, mesmo eu já tendo quase 50. Tomamos café, falamos da vida. Quando contei por alto o que aconteceu, ela balançou a cabeça. Homem que se acha esperto, esquece que o silêncio das mulheres é o que mais assusta. Ri. Pois é. No fim, quem precisa de plateia para cair, cai mais alto. Na volta, passei na lagoa. Sentei no banco de sempre. Vi casais andando de mãos dadas, crianças correndo patos, brigando por pedaço de pão. O mundo imune à minha tragédia seguia bonito, e pela primeira vez, isso não me ofendeu. Naquela noite, ouvi o interfone tocar. Era o porteiro. Dona Helena, tem um senhor querendo subir. Diz que é o seu Álvaro. Desci. Ele estava com um envelope e um olhar cansado. Não é nada grave, espero, perguntei. Não. Só vim devolver uma paz que não é minha. Me entregou o envelope e sorriu. Dentro tem o que é justo. Subi, sentei no sofá e abri. Era uma cópia da escritura da casa de praia, agora em meu nome. Junto uma carta curta. Você foi a única que manteve o nome da família limpo. Que fique com o que é limpo. Fechei os olhos. Não chorei. Havia um tipo de justiça calma ali, sem palco, sem plateia. Domingo de manhã, Pedro chegou de surpresa. Vim ver você, mãe. Fez café, limpou a varanda, ficou falando sobre o estágio. Depois ficou sério. Eu vi o pai. Onde? No bar da esquina da empresa. Ele tá magro. E ele te viu. Viu. Fingiu que não. Assenti. Às vezes fingir é a única forma de se proteger. Ele me olhou, pensou e respondeu. Você não finge, mãe. Sorri. Fingo sim, quando preciso parecer forte para te tranquilizar. À tarde, depois que ele foi embora, fiquei olhando a rua vazia. Percebi que minha casa não me doía mais, que o silêncio que antes parecia ausência, agora era abrigo, que as ruínas do amor antigo tinham virado fundação de outra coisa, uma paz desajeitada, mas minha. Quando escureceu, escrevi uma frase no meu caderno sem pretensão. A vingança acabou. O que ficou foi justiça e um pouco de vento. Fechei o caderno, desliguei as luzes e deixei a casa respirar comigo. Eu sempre soube que ele voltaria. Homens como Renato não sabem perder, apenas se afastam, até acharem que o estrago já esfriou. Era uma tarde de terça-feira, quando o interfone tocou. A voz do porteiro soava desconfortável, como quem segura uma notícia que não quer dar. Dona Helena. O senhor Renato está aqui embaixo. Olhei para o relógio, 13h45. O tipo de hora em que ninguém chega sem motivo. Diga a ele que pode subir. Minha voz saiu tranquila, mas por dentro senti o coração apertar, não de amor, de antecipação. A campainha tocou. Quando abri a porta, ele estava ali, mais magro, barba, por fazer terno amassado, um homem tentando parecer inteiro. Posso entrar? Perguntou. Assenti. Ele entrou devagar, olhando cada canto da casa, como se ela fosse um museu do que ele perdeu. Continua igual, disse. Nem tudo, respondi. Ele sentou-se no sofá e por alguns segundos ficamos em silêncio. A presença dele parecia deslocada como móvel que não pertence mais ao cômodo. Eu precisava te ver, começou. Falar com você do que aconteceu. Cruzei os braços. Fale. Ele respirou fundo. Eu errei. E o pior é que sei que você tem razão para me odiar. Eu não te odeio, Renato. Então o quê? Só não sinto mais nada. Ele abaixou a cabeça.
Achei que o tempo ia consertar as coisas. O tempo não conserta o que foi quebrado de propósito. Ficamos calados. Do lado de fora, o som de uma buzina distante. Ele olhou ao redor como se esperasse encontrar o que deixou cair ali. Eu perdi tudo, Helena. Eu sei. A empresa me mandou embora. Os colegas fingem que não me conhecem. É o preço da mentira, uma conta que chega com juros. Eu só queria... Ele parou. Um pouco de paz. Paz não se pede. Se constrói. Por um instante percebi os olhos dele marejarem, mas não houve lágrima. A vergonha seca o que o arrependimento não consegue. Você ainda usa aquele perfume de lavanda? Murmurou tentando sorrir. É o mesmo sim, respondi. A diferença é que agora eu sinto o cheiro. Ele riu baixo, sem graça. Posso ao menos te ajudar com alguma coisa? Pode. O que indo embora antes que o café esfrie. Renato me olhou surpreso. Depois levantou-se, mas não saiu. Você venceu Helena? Não. Eu sobrevivi. Dá na mesma. Não. Vencer é fazer o outro cair. Sobreviver é ficar de pé depois da queda. Ele ficou parado mais um instante e eu percebi que o homem à minha frente já não tinha nada a oferecer, nem amor, nem raiva. Apenas o vazio de quem entende tarde demais o que perdeu. Quando saiu à porta, fez um som seco como ponto final. Sentei no sofá, respirei fundo. Não chorei. Só senti um alívio calmo, quase físico. A ausência dele, enfim, ocupava o espaço certo fora de mim. Dias depois recebi uma mensagem dele. Desculpa. Obrigado por não ter me destruído. Apaguei sem responder. Algumas palavras são como remédios vencidos, já não fazem efeito. Na escola voltei às aulas. Um aluno me perguntou: Professora, a senhora acredita em recomeço? Pensei um instante. Acredito sim, mas não do mesmo jeito. Como assim? Tem gente que recomeça no mesmo lugar com o mesmo erro, e tem gente que recomeça diferente dentro de si. Ele anotou curioso e eu me peguei sorrindo. Aquelas palavras não eram lição, eram confissão. Numa sexta à noite, fui convidada para o aniversário de uma colega. Quase não fui, mas decidi sair. Coloquei um vestido leve, passei batom e pela primeira vez em muito tempo não senti culpa por parecer bem. O bar era pequeno, cheio de luzes amarelas e risadas. Lá encontrei Rosa, uma ex-colega de escola que não via há mais de 20 anos. Helena exclamou: Você está igualzinha, mentira boa essa. Respondi rindo. Conversamos horas. Falamos de filhos, de tempo, de como a vida dá voltas sem aviso. Ela me contou que estava abrindo uma escola comunitária para adultos que pararam de estudar. Precisamos de gente que saiba ensinar e ouvir, disse. Você ainda ensina, né? Ensino. Então vem comigo. Não prometi nada, mas anotei o endereço. No caminho de volta, senti um vento leve no rosto. A vida, quando quer, sopra de um jeito que quase faz a gente acreditar de novo. Cheguei em casa e vi uma mensagem nova no celular. Era do Pedro. Te amo, mãe. Tenho orgulho de você. Fiquei olhando a tela iluminada no escuro. O amor dele era o único que nunca precisou se justificar. Deitei. Pensei em Renato, mas sem dor. Pensei em Rosa na escola nova, no cheiro de tinta das salas. E percebi que talvez meu recomeço não tivesse nada a ver com o passado, e sim com o que ainda podia crescer em mim. Antes de dormir, escrevi uma frase no caderno que ficava ao lado da cama. Algumas voltas da vida não são retorno. São despedidas em formato de ciclo. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi com a tranquilidade que sempre me faltou. A semana começou com cheiro de chuva e possibilidade. Aquela garoa fina de Belo Horizonte que molha pouco, mas muda o humor da cidade. Eu estava saindo da escola quando o celular vibrou. Era uma mensagem da Rosa. Lembra da escola comunitária que te falei? Temos uma vaga. Me procura. Fiquei parada na calçada por alguns segundos. A vida às vezes parece testar se a gente ainda tem coragem de dizer sim. E eu tinha. Respondi. Amanhã passo aí. Na manhã seguinte fui. O prédio era antigo, paredes descascadas, janelas largas, cheirando a tinta nova e café coado. Rosa me recebeu com um abraço cheio de entusiasmo. Helena, eu sabia que você vinha, disse.
Olhei ao redor. Um grupo de mulheres de várias idades, sentadas em carteiras improvisadas, cadernos abertos, canetas coloridas. Quem são? Perguntei. Donas de casa cuidadoras, gente que parou de estudar por falta de tempo de apoio ou de coragem. E o que eu faria aqui? O que sempre fez, ensinar a colocar sentimento nas palavras. Sorri. Não prometi nada, mas fiquei. Dei minha primeira aula naquela tarde. Falamos sobre cartas, sobre o que se diz quando se escreve para alguém que já não está. Uma aluna levantou a mão e disse: Professora, eu escrevi para o meu ex-marido, mas nunca mandei. Então foi a carta mais sincera da sua vida. Respondi. Todas riram, e o riso delas soou como música antiga. Percebi que de algum modo eu também estava escrevendo uma carta para mim mesma, sem destinatário. Voltei para casa leve. Preparei jantar simples, arroz, ovo, salada. Enquanto comia, o celular tocou. Era o Pedro. Mãe viu uma foto sua, foto sim, no jornalzinho do bairro. Falaram da escola comunitária. Tá bonita. Ah, Rosa que publicou. Fico feliz por você. Eu também. Depois que desligou, sentei na varanda e fiquei olhando a rua molhada. Um casal passava rindo sob um guarda-chuva. Pensei que talvez o amor não acabe só mude de endereço. Nos dias seguintes, as aulas viraram minha rotina preferida. As alunas me chamavam de professora de alma leve. Eu ria porque mal sabiam o peso que eu já carreguei. Mas talvez fosse isso mesmo, a leveza não vem da ausência de dor, e sim de tê-la atravessado. Um sábado, Rosa entrou na sala com o celular na mão e disse: Olha isso. Na tela, uma notícia. Fundação Álvaro de Carvalho apoia projeto de educação popular. Fiquei muda. A foto era de seu Álvaro apertando a mão de uma aluna. Embaixo, a legenda Iniciativa, criada em homenagem à professora que salvou o nome da família. Ele falou com a imprensa? Perguntei. Falou, e mandou recado para você, disse Rosa mostrando um bilhete pequeno. Helena, finalmente aprendi que herança boa é a que educa. Conte comigo. Senti um nó na garganta. O homem que um dia me viu como nora, agora me via como parte da história. Não como vingança, mas como reconhecimento. Na semana seguinte, a fundação trouxe recursos novos, materiais, livros, computadores usados. O nome da instituição ficou na fachada Fundação Álvaro de Carvalho, Palavras que Curam. Eu nunca imaginei ver meu trabalho ligado a aquele sobrenome de novo, mas dessa vez era limpo justo. No mesmo dia recebi um envelope na portaria, sem remetente. Dentro, uma folha dobrada. Vi a matéria. Você merece. R. Li 2 vezes e rasguei. Não por raiva, mas porque aquele R não me dizia mais nada. As palavras perdem o peso quando a gente já se libertou delas. No final do mês, fizemos uma pequena cerimônia de abertura da nova fase do projeto. As alunas trouxeram bolos refrigerantes, flores de plástico. Rosa falou ao microfone improvisado. Eu apenas agradeci e disse: escrever é lembrar de si mesma. E às vezes é a única forma de recomeçar. Bati palmas junto com elas. Enquanto falavam, vi de longe uma figura parada do lado de fora, perto do portão. Era Renato, com roupa simples, olhar perdido. Não entrou. Ficou ali uns segundos observando, depois virou as costas e foi embora. Ninguém percebeu, só eu. E não senti ódio nem pena. Senti que o círculo se fechava. À noite recebi uma ligação da Márcia. Helena, o pai, pediu para te avisar, ele tá orgulhoso. Eu também estou dele, respondi. E o Renato? Vai achar o caminho dele se quiser. E se não quiser, então o caminho vai achá-lo. Rimos leves. Quando desliguei, sentei à mesa, peguei um papel e comecei a escrever uma carta que nunca enviaria. Renato, você tinha razão, eu não sou mais interessante. Mas descobri que interessante é viver em paz. O que eu era morreu naquela noite. O que restou floresceu sem pedir licença. Dobrei o papel e guardei na gaveta. Não para lembrar dele, mas para lembrar de quem eu me tornei. No domingo levei flores à casa do seu Álvaro. Ele estava mais fraco, mas com o mesmo olhar firme. Eu vi sua entrevista, Helena, disse. Fiquei orgulhoso. O senhor me deu o chão. Eu só plantei. E colheu. Sorri. Ainda tô colhendo.
Antes de ir embora, ele segurou minha mão. Promete uma coisa. O que nunca peça desculpa por ter sobrevivido. Voltei para casa com o coração tranquilo. Pensei em como a vida às vezes devolve o que tira, só que de outro jeito, em outro tempo. Abri a janela, deixei o vento entrar e fechei os olhos. Não era o fim da história, era o começo de uma vida que finalmente cabia em mim. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, cedo demais para qualquer coisa doer com educação. A voz da Márcia pelo telefone vinha trêmula. O pai... Foi ontem à noite. Fiquei alguns segundos só respirando, como quem tenta lembrar o próprio nome. Não chorei. A tristeza veio inteira, mas silenciosa, do tipo que pede um copo d'água e uma cadeira. Eu vou, respondi. Me espera. A capela do bairro estava cheia do mesmo silêncio de todos os velórios, flores demais, café fraco, abraços curtos. Seu Álvaro parecia menor dentro do terno. Toquei a mão dele uma última vez e agradeci por coisas que ele nunca pediu para ouvir, por ter me enxergado, por não ter me colocado na mesma prateleira de culpas do filho, por ter devolvido o chão quando me faltou. Márcia encostou a cabeça no meu ombro. Ele te considerava filha. Eu sei, disse. Eu também considerei. O enterro foi rápido. Depois, na casa dele, os vizinhos apareceram com pratos de comida como se doer com o estômago vazio fosse pecado. Ficamos nós três, eu, Márcia, e o advogado da família na mesa da sala. Papelada, envelopes, uma caneta que falhava. O advogado pigarreou. Seu Álvaro deixou um adendo. Olhei para a toalha da mesa manchada de café antigo. Ele nomeia a Helena como beneficiária da casa de praia em Guarapari. Márcia fechou os olhos, assentiu. É o que ele queria, disse antes que eu protestasse. Disse que o nome limpo deveria morar onde venta. Assinei com mãos firmes. Não por merecimento, por fidelidade ao desejo de um homem que aprendeu a me chamar de minha menina sem me diminuir. Depois de tudo, voltei para casa com uma chave nova na bolsa e um cansaço que não conhecia. Dormi pouco. Na manhã seguinte, arrumei uma mala pequena e fui. A estrada até o Espírito Santo parecia outra pessoa dirigindo por mim. Passei por cidades com nomes que meu pai gostava de dizer alto quando eu era criança, como se palavras pudessem ser canções. Mantenópolis, Colatina, Fundão. Quando a brisa de sal entrou pela janela do carro, entendi porque ele queria que eu tivesse aquilo. O mar é uma forma de arejar o pensamento. A casa ficava numa rua tranquila, perto de um mercado que vendia peixe fresco e histórias compridas. Portão baixo, varanda estreita, janelas azuis. O piso frio da sala me recebeu com aquele oi humilde das coisas que não se impõem. Abri todas as portas, todas as janelas. A luz entrou sem pedir licença, como quem sempre foi dona. O cheiro de guardado foi embora em meia hora. O silêncio ficou e eu gostei dele. Comecei a limpar, coisa por coisa. Armários, prateleiras, um rádio antigo que ainda pegava estática. Encontrei num dos quartos uma caixa com fotos da família do seu Álvaro na praia, crianças de shorts molhados, mulheres com vestidos floridos, homens segurando redes. Guardei como quem guarda a história do lugar onde vai morar a própria pele. No fim da tarde fui ao mercado. Comprei pão, frutas, queijo, peixe. A moça do caixa perguntou se eu era a professora que ficou com a casa do seu Álvaro. Sorri. Sou. Ele era bom, disse ela. Bom de olhar. Era, respondi. De olhar e de gesto. Voltei a pé, sandálias fazendo barulho de areia. Fiz uma moqueca simples, servi num prato fundo e comi na varanda vendo o céu mudar de cor. O mar conversava com as pedras. Senti vontade de falar com alguém e liguei para o Pedro. Cheguei, filho. E aí, a casa é pequena. Cabe o mar. Vou no fim de semana. Traz casaco. Venta. Rimos. Era bom rir como quem respira. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Pela manhã, caminhada curta na areia, café preto, sem açúcar, leitura em voz alta para mim mesma. À tarde, uma hora de escrita para as alunas, exercícios que eu mandava por e-mail com bilhetes curtos. Escreve sobre a sua primeira casa. Escreve sobre um cheiro que você não quer esquecer. À noite,
Peixe grelhado, rádio baixo, cerimônias miúdas de quem gosta de ouvir o vento escolher o lado da cortina. Uma tarde de quarta-feira tocou o interfone. Na tela da portaria, um rosto conhecido envelhecido. É a Luciana, disse o porteiro incerto. Posso anunciar, demorei 2 segundos a mais que o necessário. Pode. Abri o portão e ela entrou devagar com um vestido simples, cabelo preso sem maquiagem. O corpo de quem vem pedir sem saber se vai ganhar. Obrigada por me receber, disse parando a 1 metro de mim. Quer água, café, água. Fui buscar. Quando voltei, ela segurava o copo com as 2 mãos como se água pudesse ser direção. Eu soube do seu Álvaro, começou. Sinto muito. Obrigada. E eu vi a casa. Vi a placa da fundação. Assenti. Eu vim. Respirou. Eu vim pedir desculpa. Não respondi. Esperei. Ele mentiu pra mim também. Eu não tô tentando me limpar. Só... Não quero que você ache que eu queria te ferir. Você não me feriu, falei. Fui ferida antes de você chegar. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Mesmo assim... Desculpa. O barulho do mar entrou pela sala como testemunha desinteressada. Eu não tenho raiva de você, continuei. Nem amor, nem pena. Só não guardo mais nada que não me sirva. Ela fez que sim, devagar. Eu perdi o emprego. Tô dando aula particular de inglês. Tô morando com uma amiga. Você vai ficar em pé? É difícil, confirmei. Mas passa. Ficamos em silêncio um pouco. Ela olhou para as janelas abertas. A sua casa é tranquila. Tento ser como ela. Luciana devolveu o copo. Posso te pedir uma coisa? Pode. Se ele te procurar, não deixa eu virar assunto de novo. Eu não falo dele, nem eu. Nos olhamos com aquele respeito que não nasce de amizade, mas de cansaço em comum. Acompanhei-a até o portão. Antes de sair, ela disse: Sua paz me envergonha menos do que a minha culpa. A paz não é minha, respondi. É do lugar onde eu decidi ficar. Fechei o portão devagar. Sentei na varanda e deixei que o vento secasse o resto de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Não era perdão perfeito, era um fecho limpo, suficiente. No sábado, Pedro chegou com uma mochila e fome. Fizemos macarrão com molho simples, ele lavou a louça e eu sequei. Andamos de chinelo pela areia. Ele falou do estágio de uma viagem de estudos, de um medo bobo de avião. Sabe, mãe, eu achava que se eu visse o mar, eu ia esquecer as coisas ruins. E esqueceu não, mas ficou mais fácil guardar no lugar certo. É isso. Você tá bem, tô ficando. Eu também. À noite, ele dormiu no quarto dos fundos e eu fiquei na sala ouvindo o barulho do mundo acertar o próprio passo. Peguei o envelope pardo do seu Álvaro, o segundo que a Márcia me entregou depois do enterro, e abri. Dentro, um bilhete bem curto, letra firme. Se um dia sentir saudade de quem você era, ande descalça no quintal. O chão devolve partes que a cabeça esconde. De madrugada fui até o quintal. A terra estava fria, úmida. Andei devagar. Senti uma vontade simples de existir. Na semana seguinte, Rosa me ligou. Vamos fazer uma aula aqui na praia. As meninas querem te conhecer. Traz. Mas sem foto. Sem foto, prometeu. Elas chegaram de van no sábado, mulheres de todas as idades, cadernos, nas mãos tênis, nos pés. Sentamos em roda na areia. Eu pedi que fechassem os olhos e ouvissem o som do mar, como quem ouve o próprio corpo. Escrevam sobre um lugar que devolveu você para você mesma. Páginas começaram a nascer. Riscos, rabiscos, frases tortas. Uma delas levantou a mão. Professora, a gente precisa escrever bonito. Não. Precisa escrever verdade. Depois da aula, uma me abraçou e disse: Eu achei que nunca mais ia ter 20 anos. Hoje eu tive por meia hora. Tá ótimo, respondi. 20 anos cansam demais. No fim da tarde, recebi uma mensagem da Márcia, foto do quarto do seu Álvaro, agora vazio com sol entrando. Embaixo, uma frase. Ele ia gostar do jeito que o vento mora aí. Eu mandei de volta um áudio da maré, 2 minutos de água. Ela respondeu com um coração. Alguns dias depois, encontrei na caixa do correio um envelope sem remetente.
Dentro, um papel com uma única pergunta, escrita à mão: Você é feliz? Sentei na escada da varanda e fiquei olhando o mar mudar de azul para cinza. Pensei em dizer sim para encerrar, não para ser honesta. Acabei escrevendo: Eu estou inteira. Coloquei o papel de volta no envelope e guardei. Algumas perguntas precisam ficar guardadas para não perderem o valor. À noite, o rádio tocou uma canção antiga que minha mãe gostava. Dancei sozinha devagar, como se meus pés soubessem um caminho que eu tinha esquecido. Depois sentei, abri um caderno novo e escrevi a primeira frase do que eu ainda não sabia, se era um livro, uma carta longa ou só um jeito de conversar comigo. A casa à beira-mar não me salvou, só me deu lugar para continuar sendo. Fechei o caderno, soprei a lâmpada e deixei a janela aberta. Dormi ouvindo o mar dizer as mesmas coisas de sempre e tive a certeza tranquila de que pela primeira vez em muito tempo eu podia amar algo que não me pedia nada em troca, o barulho honesto das ondas. Os dias começaram a se misturar um depois do outro sem pressa. A casa à beira-mar virou meu calendário, o nascer do sol marcava as horas de esperança e o cheiro do café, o tempo da paz. O barulho das ondas me ensinou o que nenhuma religião conseguiu, que a vida é feita de idas, mas a alma de voltas. Pedro ligava toda semana, às vezes só para dizer oi, em outras para contar de um projeto novo de um texto que escreveu de uma saudade que disfarçava mal. Eu ouvia sorrindo, deixando a voz dele preencher os espaços da casa. Certa tarde recebi uma mensagem inesperada. Mãe, posso passar o fim de semana aí? Tenho alguém para te apresentar. Sorri sozinha, respondi. Traz. Mas que seja gente boa? É sim. Ele mandou um emoji rindo. Na sexta chegaram os dois Pedro e Laura. Ela trazia um buquê pequeno de flores silvestres e um sorriso tímido de quem ainda não sabe onde colocar as mãos. É um prazer te conhecer, Dona Helena, disse abraçando-me com cuidado. O prazer é meu, respondi. E não precisa de dona. Aqui todo mundo é do mar e o mar não tem sobrenome. Rimos. Fiz café bolo de fubá e passamos a tarde na varanda falando de tudo e de nada. Eles contaram como se conheceram, como começaram a dividir planos e medos. Pedro olhava para ela com um tipo de carinho que não pesa, e eu me vi nele, mas melhor. Era o mesmo olhar que eu um dia quis receber, mas que agora entendia. O amor não precisa provar nada quando é verdadeiro. À noite, Laura ajudou a lavar a louça. Enquanto ela enxugava os pratos, comentou: A senhora tem uma paz bonita. Sorri. Dá trabalho manter, mas vale cada segundo. Pedro chegou por trás, abraçou-me pelos ombros e disse baixinho: Mãe, agora eu entendo o que o Sr. Álvaro quis dizer quando falou que herança boa é a que educa. Toquei a mão dele. E você, meu filho, é a melhor parte do que sobrou. No domingo, antes de irem embora, tiramos uma foto juntos, simples na varanda com o mar ao fundo. Laura segurava minha mão. Pedro ria. Olhei para a imagem e pensei: a vida às vezes devolve o que tirou, só que de outro jeito. Quando o carro dele sumiu na estrada, o vento trouxe o cheiro de sal e um sentimento leve de coisa encerrada. Fui até o quintal descalça. A areia estava fria. Peguei uma das cópias do livrinho Palavras que Curam, fruto das mulheres que escreveram comigo na oficina. Enterrei um exemplar perto das pedras na beira da praia e murmurei, para devolver ao mar o que o tempo me ensinou. Sentei e deixei o vento brincar com o cabelo. O horizonte parecia me ouvir. Fechei os olhos e ouvi o barulho do mundo acertando o próprio passo. Nenhuma história termina, algumas só aprendem a respirar melhor. De repente, o celular vibrou um número desconhecido. Uma mensagem curta. Helena, estou trabalhando em outra cidade. Soube do projeto. Parabéns. Obrigado por ter sido mais justa do que eu merecia. R. Olhei para o mar, suspirei e apaguei. Algumas coisas, mesmo sinceras, precisam ir embora sem resposta. Voltei para dentro, sentei à mesa e escrevi no meu caderno. Meu marido um dia disse que eu não era mais interessante. Ele estava certo, porque eu me tornei algo melhor, verdadeira.
A vingança não foi o escândalo, foi o silêncio. E no fim, o silêncio é o único som que a consciência entende. Fechei o caderno, deixei sobre ele um botão de flor que Laura tinha me dado e apaguei a luz. Do lado de fora, o mar continuava paciente, dizendo as mesmas coisas de sempre. E eu finalmente também continuei sem ódio, sem culpa, inteira. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe. Às vezes alguém do outro lado precisa lembrar que o silêncio também cura. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, de dor, recomeço e dignidade, inscreva-se no canal. Porque toda vida vivida com verdade merece ser contada.